O lustre de cristal lançava sombras dançantes pelo chão de mármore da sala de reuniões da Valente Holding, enquanto Bernardo Valente ajustava seu Rolex de platina e sorria para a mulher sentada do outro lado da polida mesa de mogno. R$ 500 mil, ele disse, sua voz carregada daquele tipo de confiança que só vem de quem nunca enfrentou uma consequência de verdade. Dinheiro vivo, agora. Alicia Costa, de 34 anos, estava perfeitamente imóvel em seu simples blazer azul marinho, com as mãos calmamente cruzadas, apesar do circo de executivos ricos que assistiam a tudo como se fosse uma luta de gladiadores. Sua pele escura parecia brilhar sob a luz dura da sala, fazendo a tez pálida de Bernardo parecer quase doentia em comparação. A aposta é simples, continuou Bernardo, passando os dedos pelo seu cabelo loiro perfeitamente penteado. Você acha que pode comandar uma empresa bilionária? Prove. 1 mês, autoridade total de CEO. A sala prendeu a respiração. 15 membros do conselho. Todos homens, todos brancos, todos esperando o show começar. Mas quando você falhar, e acredite em mim, você vai falhar, eu quero que você admita, na frente de todas as revistas de negócios do país, que cotas e contratações por diversidade estão destruindo as empresas brasileiras. A expressão de Alicia não mudou, nem um lampejo de raiva, nem um traço de intimidação, apenas cálculo. O que Bernardo não sabia era que acabara de cometer o maior erro de sua vida de privilégios. Deixe-me entender isso corretamente, disse Alicia, sua voz firme e profissional. Você está me oferecendo R$ 500 mil para atuar como CEO interina da Valente Holding por 30 dias? Isso mesmo, Gracinha. Bernardo se recostou na cadeira, quase ronronando de satisfação. E quando você quebrar a cara, o que vai acontecer? Você vai admitir publicamente que mulheres como você só conseguem oportunidades por causa do politicamente correto e não por competência real. Os membros do conselho se mexeram, desconfortáveis. Mesmo para eles, isso era cruzar uma linha. E se eu tiver sucesso? Perguntou Alicia. A gargalhada de Bernardo ecoou nas paredes de mogno. Sucesso? Você tem alguma ideia do que é preciso para comandar uma empresa como esta? A pressão, as decisões, Estou perguntando sobre os termos. Alicia o interrompeu calmamente. O que acontece se eu tiver sucesso? Bernardo gesticulou com desdém. Não vai acontecer. Mas tudo bem. Se por um milagre você não destruir completamente a empresa do meu avô, pode ficar com os 500 mil e... sei lá. Eu te escrevo uma carta de recomendação. Alicia pegou uma única folha de papel de sua pasta. Precisarei disso por escrito, assinado, com testemunhas. Você está mesmo levando isso a sério? O membro do conselho, Ricardo Nogueira, se inclinou para a frente, as sobrancelhas grisalhas erguidas. Senhorita Costa, com todo o respeito, a Valente Holding opera em 17 países. Nós lidamos com tudo, de construção à logística a serviços financeiros, completou Alicia. Sim, eu sei. Ela estava estudando a Valente Holding há 3 meses. Não porque quisesse um emprego ali, mas porque seu escritório de contabilidade forense havia sido contratado por um denunciante que afirmava que a empresa estava envolvida em algo que ia muito além de negócios legítimos. O que ela encontrou nos documentos preliminares a deixou enjoada. Bernardo deslizou o contrato redigido às pressas pela mesa. Assine e perca sua dignidade, Gracinha. Vai ser divertido de assistir. Alicia leu o documento com atenção e pegou uma caneta vermelha. Fez 7 correções na linguagem jurídica. Riscou 2 cláusulas que seriam inexequíveis e adicionou um parágrafo que fez o advogado de Bernardo se sentar mais ereto. O que você está fazendo? Exigiu Bernardo. Corrigindo seu contrato. Alicia respondeu sem levantar os olhos. A cláusula 4 anularia o acordo inteiro sob a lei societária brasileira.
A cláusula 9 tinha um erro de digitação que tornaria os termos financeiros ambíguos. E você se esqueceu de especificar o que constitui falha em termos mensuráveis. O advogado Daniel Rocha encarou as correções. Elas estavam perfeitas. Mais que perfeitas. Mostravam uma compreensão de direito empresarial com a qual a maioria dos advogados teria dificuldade. Onde você aprendeu direito contratual? Ele perguntou em voz baixa. Na revista de Direito da USP, de 2015 a 2017, disse Alicia simplesmente. Eu era editora-chefe. A sala ficou em silêncio absoluto. O sorriso confiante de Bernardo vacilou por exatos 3 segundos antes de retornar com força total. Revista de Direito, é. Bem, vamos ver como sua educação chique se sai no mundo real. Enquanto assinava seu nome com fluidez e precisão, Alicia permitiu-se o menor dos sorrisos. Bernardo Valente não tinha ideia de que acabara de entregar o controle operacional de sua empresa a alguém que havia passado anos investigando crimes financeiros corporativos. Alguém que já sabia exatamente que esqueletos estavam escondidos nos armários de sua família. O primeiro dia de Alicia como CEO interina começou às 6 da manhã. Enquanto Bernardo provavelmente ainda estava se recuperando de qualquer uísque caro que consumira na noite anterior, ela já estava na suíte executiva, cercada por relatórios financeiros que pintavam um quadro muito interessante. Sua assistente para o mês, Jussara Mendes, uma mulher perspicaz na faixa dos 50 que trabalhava na empresa há 23 anos, trouxe café e um olhar de cumplicidade. A maioria dos dados financeiros reais fica no servidor restrito, disse Jussara, baixinho, olhando para a porta. O senhor Valente não acha que funcionários temporários precisam de acesso. Entendi, Alicia respondeu, notando a leve ênfase em temporários. E você trabalha com esses sistemas há quanto tempo? Tempo suficiente para saber quando os números não batem. Alicia abriu os relatórios trimestrais que Bernardo havia lhe mostrado durante a aposta. A receita parecia saudável, as margens de lucro pareciam razoáveis, tudo parecia normal. Mas Alicia havia treinado a si mesma para ver o que não estava ali. Jussara, pode me explicar por que uma empresa de construção precisa processar tantas transferências internacionais? Jussara fechou a porta e voltou para a mesa. Isso é exatamente o que eu venho me perguntando nos últimos 2 anos. Na tela, a Valente Holding havia processado mais de 847 milhões em transferências internacionais nos últimos 18 meses. Para contas nas Ilhas Virgens Britânicas, Suíça e outros paraísos fiscais com regulamentações bancárias notoriamente frouxas. Uma empresa de construção, Alicia murmurou, destacando os números, que declara uma receita anual de 340 milhões, de alguma forma movendo 847 milhões para o exterior. A matemática era impossível, a não ser que... Jussara, preciso que você puxe todos os contratos internacionais dos últimos 3 anos. Cada um deles. Senhora, isso seria milhares de documentos. Então é melhor começarmos. Na quinta-feira de sua primeira semana, Alicia havia reunido um rastro de papel que faria qualquer investigador da Polícia Federal chorar de alegria. A sala de reuniões parecia uma cena de crime de um suspense financeiro. Documentos presos a quadros brancos, notebooks exibindo planilhas com padrões suspeitos destacados em vermelho e uma pilha crescente de evidências que pintavam um quadro de lavagem de dinheiro sistemática. Jussara bateu na porta e entrou com outra pilha de arquivos. Encontrei os contratos que você pediu e... outra coisa. Ela colocou uma pasta marcada como confidencial, somente BV, sobre a mesa. Arquivos pessoais do Bernardo? Perguntou Alicia. Encontrei no triturador. Foi triturado de forma incompleta. Provavelmente foi interrompido. A voz de Jussara baixou para um sussurro.
Senhora Costa, se metade disso for verdade... Alicia abriu a pasta e imediatamente entendeu por que Jussara parecia aterrorizada. Memorandos internos detalhando esquemas de propina com 3 grandes sindicatos de construção. Linguagem codificada se referindo a limpar dinheiro de clientes difíceis. E o mais condenatório de tudo, uma anotação manuscrita de Bernardo para alguém identificado apenas como VK, discutindo cronogramas de pagamento para algo chamado Projeto Limpeza. Jussara, mais alguém viu isso? Só eu. E agora você. O telefone de Alicia vibrou. Mensagem de texto de um número desconhecido. Sei que você está investigando. Me encontre hoje à noite. Nível B3 do estacionamento. Venha sozinha. Um amigo. Ela olhou para a mensagem, sua mente correndo. Alguém mais sabia o que ela estava descobrindo. Alguém com acesso ao seu número de telefone pessoal. Alguém que poderia estar tão interessado em derrubar Bernardo Valente quanto ela. O estacionamento sob o prédio da Valente Holding era um labirinto de sombras e passos ecoantes. Alicia chegou exatamente às 21h, carregando apenas seu telefone e um pequeno gravador escondido no bolso de sua jaqueta. Senhora Costa. Ela se virou e encontrou Marcelo Duarte, o diretor financeiro da Valente Holding, um homem com quem mal havia interagido durante sua primeira semana. Ele parecia exausto e anos mais velho do que seus 42 anos. Senhor Duarte, foi você quem enviou a mensagem? Eu tenho observado você trabalhar, ele disse calmamente. Observado você encontrar coisas que eu deveria ter denunciado anos atrás. Marcelo se aproximou e ela pôde ver a tensão em seu rosto. Eu tenho documentado tudo o que o Bernardo tem feito. A lavagem de dinheiro, as propinas aos sindicatos, as contas no exterior, tudo. Por que você não foi às autoridades? Ele riu amargamente. Você acha que eu não tentei? A família Valente tem conexões em todos os lugares. Políticos, juízes, agentes federais. Estou construindo um caso há 3 anos, esperando por alguém com credibilidade e independência suficientes para me ajudar a trazê-lo à tona. Ele lhe entregou um pendrive. Está tudo aqui. Registros bancários, chamadas telefônicas gravadas, documentação de cada transação ilegal, provas suficientes para colocar o Bernardo e metade de seu conselho na cadeia. Tem alguém vindo, Marcelo sussurrou urgentemente. Pegue o pendrive, use-o, e aconteça o que acontecer, não deixe que o Bernardo saiba que você sabe. Marcelo, se isso é real, por que você ainda está trabalhando aqui? Seu sorriso era triste e cansado. Porque alguém precisa vigiá-lo. Alguém precisa ter certeza de que ele não destrua provas ou machuque pessoas que possam testemunhar. Portas de carro bateram em algum lugar no estacionamento. Marcelo se dissolveu nas sombras, deixando Alicia sozinha com um pendrive que poderia destruir uma das famílias mais poderosas do país. A manhã de sexta-feira chegou com um caos inesperado. Alicia entrou na suíte executiva e encontrou Bernardo andando de um lado para o outro atrás da mesa. Seu cabelo loiro normalmente impecável, desalinhado, e seu terno caro, amassado como se tivesse dormido com ele. Temos um problema. Ele disse sem rodeios. A federal está investigando nossos contratos de construção no Paraná. O coração de Alicia acelerou, mas sua expressão permaneceu perfeitamente calma. Que tipo de investigação? Força-tarefa de lavagem de dinheiro. Estão fazendo perguntas sobre cronogramas de pagamento e relações com subcontratados. Bernardo parou de andar e a encarou diretamente. Você não saberia nada sobre isso, saberia? Eu estive focada em eficiência operacional e projeções trimestrais conforme solicitado. Claro, eficiência operacional. A voz de Bernardo tinha uma ponta perigosa. É por isso que estou curioso sobre sua reunião com Marcelo Duarte ontem à noite. O sangue nas veias de Alicia gelou.
Ele sabia. Não tenho certeza do que você quer dizer. Bernardo pegou seu telefone e deu play em um vídeo. Imagens de segurança do estacionamento, mostrando sua conversa com Marcelo, a troca do pendrive, tudo. Sabe, Alicia, posso te chamar de Alicia? Eu estou nesse negócio há tempo suficiente para saber quando alguém está de joguinho comigo. Ele se encostou na mesa casualmente, mas seus olhos eram de predador. A questão é, você é apenas uma CEO interina curiosa ou é algo mais interessante? Alicia percebeu que sua investigação de um mês havia se tornado algo muito mais perigoso. Bernardo não era apenas um herdeiro privilegiado fazendo apostas racistas. Ele era um criminoso que acabara de descobrir que sua inimiga havia se infiltrado em sua organização. Acho que, continuou Bernardo, sua voz baixando para quase um sussurro, precisamos renegociar nosso pequeno acordo. Na verdade, disse Alicia, levantando-se da mesa de reuniões com calma e precisão, acho que nosso acordo está funcionando perfeitamente. Ela caminhou até o monitor na parede e conectou seu notebook. Bernardo assistiu com uma confusão crescente enquanto ela abria uma apresentação intitulada Valente Holding, Análise Financeira, Semana 1. Você queria que eu provasse que podia comandar sua empresa, disse Alicia, clicando no primeiro slide. Deixe-me mostrar o que eu realizei. O slide exibia os relatórios de receita oficiais da Valente Holding, ao lado de registros bancários, mostrando o fluxo de transferências internacionais. O rosto de Bernardo ficou pálido. Onde você conseguiu esses registros bancários? Slide 2, continuou Alicia, ignorando sua pergunta. Pagamentos de propina documentados a oficiais de sindicatos em Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Slide 3, documentos de criação de empresas de fachada ligando a Valente Holding a operações de lavagem de dinheiro nas Ilhas Virgens Britânicas. Você não pode, isso é espionagem corporativa. Eu vou mandar te prender. Slide 4, disse Alicia calmamente. Gravações de áudio de suas conversas com Viktor Kozlov, discutindo o projeto Limpeza, que, a propósito, é uma maneira fascinante de descrever a lavagem de dinheiro para oligarcas russos. Bernardo se lançou em direção ao notebook, mas Alicia havia antecipado. Ela recuou enquanto a porta da sala de reuniões se abria e 3 pessoas entravam. Marcelo Duarte, uma mulher de terno escuro carregando um crachá da Polícia Federal e um homem com um gravador e uma câmera. Bernardo Valente, disse a agente da PF. O senhor está preso por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e violação da lei anticorrupção. Você me armou. Bernardo rosnou para Alicia enquanto os agentes começavam a ler seus direitos. Na verdade, respondeu Alicia, você armou para si mesmo. Eu só fui competente o suficiente para documentar tudo corretamente. A agente da Polícia Federal, agente Sara Andrade, virou-se para Alicia depois que Bernardo foi escoltado para fora do prédio algemado. Senhora Costa, preciso informá-la que você tem trabalhado como consultora infiltrada para nossa força-tarefa de crimes financeiros nos últimos 6 meses. Os membros do conselho que haviam testemunhado a prisão de Bernardo olharam em choque. 6 meses? Gaguejou Ricardo Nogueira. A agente Andrade assentiu. A senhora Costa nos procurou depois que seu escritório de contabilidade forense descobriu evidências preliminares da operação de lavagem de dinheiro da Valente. Ela se voluntariou para se infiltrar quando Bernardo fez sua aposta ridícula, sabendo que isso lhe daria acesso a documentos internos. Alicia finalmente se permitiu sorrir. O MBA em Harvard é real. A experiência na revista de direito é real, mas minha principal expertise é em investigação de crimes financeiros. Já ajudei a Polícia Federal a fechar casos envolvendo mais de 2 bilhões de reais em ativos recuperados. Marcelo Duarte se adiantou.
Agente Andrade, tenho evidências adicionais que serão úteis para a acusação. O Sr. Duarte tem sido nossa fonte interna por 18 meses, confirmou a agente Andrade. Sua cooperação será registrada em seu acordo de delação premiada. Em poucas horas, a história havia explodido nos noticiários financeiros. Herdeiro bilionário preso em esquema de lavagem de 800 milhões. Aposta racista leva à descoberta de grande crime financeiro. MBA de Harvard derruba império do crime. 3 meses depois, Alicia estava em seu novo escritório no 32º andar de um edifício no centro de São Paulo. Através das janelas do chão ao teto, ela podia ver o skyline da cidade. Diretora Costa, sua assistente chamou da porta. O gabinete do procurador-geral está na linha 1. Diretora, Alicia Costa, diretora da Divisão de Crimes Financeiros Corporativos da Polícia Federal. Aos 34 anos, ela era a pessoa mais jovem a ser nomeada para liderar a divisão e a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Sua equipe havia crescido de uma força-tarefa original de 12 agentes para uma divisão completa de 87 especialistas. Em 3 meses, eles haviam recuperado 1,2 bilhão em ativos lavados e garantido condenações em 17 casos relacionados. Bernardo Valente havia sido condenado a 15 anos de prisão federal. A empresa de sua família foi dissolvida, com os ativos distribuídos para fundos de pensão e organizações de caridade que foram lesadas ao longo dos anos. Marcelo Duarte, que recebeu uma sentença suspensa em troca de sua cooperação, agora trabalhava como contador forense para a Polícia Federal, ajudando a identificar crimes financeiros antes que pudessem causar danos generalizados. Alicia olhou para a mensagem de texto em seu telefone seguro. Era da agente Andrade, que agora servia como sua vice-diretora. Novo caso. Empresário de tecnologia em São Paulo, fazendo comentários racistas sobre práticas de contratação. Acha que iniciativas de diversidade estão arruinando sua empresa? Interessada? Alicia sorriu e respondeu: envie-me os detalhes. Algumas pessoas nunca aprendem. Ela olhou para o horizonte da cidade, pensando nas palavras de Bernardo daquele primeiro dia. Qualquer um pode comandar uma empresa. Ele estava certo, ela pensou. Qualquer um pode comandar uma empresa. A aposta era por R$500 mil. O valor final recuperado foi de 843 milhões. Nada mal para o trabalho de um mês. Algumas apostas, Bernardo aprendeu tarde demais. Simplesmente não valem a pena.